Amém. Boa noite, paz seja convosco. Que Deus abençoe você que está aí na tua casa, nos acompanhando através das redes sociais, participando do nosso culto online, nesse jeito diferente de ser igreja, mas é um momento também muito especial, onde você aí na tua casa também pode receber a palavra de Deus, uma palavra de fé, de esperança e sobretudo a oração chegando até o teu lar. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. E se você tiver sua Bíblia, nós vamos ler o verso 7 até o 11. Tá bom, sim. Amém? Diz assim: e assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar, junto ao templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Feche seus olhos, se você puder, ore e fale comigo agora, em nome de Jesus. Peça ao Senhor para te abençoar, peça ao Senhor para tocar no fundo da tua alma, do teu coração, para falar agora no mais profundo do teu entendimento. Oremos a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos agora que a tua graça invada cada casa, cada lar, cada família. Meu Deus, ministra agora a tua palavra, e em nome do Senhor Jesus, que a vitória do Senhor possa alcançar cada casa e cada lar. Nós queremos declarar que a vitória vem, ela vem agora ao encontro de cada vida, ao encontro de cada lar, de cada família. E em nome do Senhor Jesus, traga uma palavra de expectativa a respeito daquilo que o Senhor vai fazer nas nossas casas. Em nome de Jesus, meu Deus, que todo intento contra as nossas famílias, contra a igreja do Senhor Jesus, possa cair por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Este livro conta a história de 100 anos do povo de Israel. A história é maravilhosa porque conta como começou-se de apenas uma pessoa, aqui como Samuel, depois veio Davi, Saul, Salomão, e esses homens foram instrumentos de Deus para fazer com que a nação pudesse existir, ganhar o formato e se consolidar ali então como povo. E também mostra a transição de um governo onde até então Deus falava através dos juízes, e agora é instituído então um reino. Então o povo passou agora a ter um governo, ao invés de ser teocrático, passou agora a ter ali um reinado. E nesse cenário então é que surge a figura de Ana, porque Ana seria a mãe do profeta e também juiz de Samuel, e ele que estaria ungindo então aquele primeiro rei, que seria Saul, depois Davi, etc. E também fala do marido de Ana, que era Eucana, e ele também tinha uma outra esposa. O costume da época dava assim esse tipo de permissão, mas essa outra mulher, chamada de Penina, ela podia fazer aquilo que toda mulher, e principalmente a mulher judia, tinha no seu coração. Ela podia gerar filhos.
Toda mulher judia, na sua maioria, tinha esse sonho, esse desejo, porque quem sabe do seu fruto não nasceria o Salvador da humanidade. Ele já havia sido prometido quando lá no início da criação, desde Adão e Eva, de que viria um Salvador através de uma mulher. Então naquele tempo havia uma pressão muito grande da sociedade para que as mulheres pudessem realmente gerar e dar filhos aos seus maridos. E acontece que Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E a outra mulher, Elcana, podia e dava e tinha filhos. E por causa disso ela irritava, ela causava ódio no seu coração. E havia uma festa de celebração, e nessa festa era comum então que se dividisse ali com a esposa e os filhos as oferendas que eram trazidas, e ali então Ana recebia uma porção dobrada. Era uma maneira do marido compensar a esposa, dizendo: olha, eu vou te compensar com uma quantidade maior, já que você não tem filhos. Não era dito isso, mas era exposto através da sua ação. Então Ana se sentia, ao invés de privilegiada com aquilo, ela era mais insultada ainda. Afinal de contas, era como se ela fosse digna de pena, de dó. Então olha a situação. Ana já estava no estágio de depressão, porque não podia ter filhos, e era assim, era entendido como se ela estivesse chamando a atenção de pena das pessoas. Mas uma coisa aconteceu. Ana, ela tomou uma decisão de ir até o pé da cruz. Naquele tempo Jesus ainda não havia se manifestado. Então ela vai aos pés do Senhor Deus, e ela então clama por um milagre, e o milagre vem. Eu quero que você possa, nessa noite ou neste momento que você estiver visualizando esse vídeo, refletir comigo em situações da tua vida em que talvez coisas aconteçam para te fazer você realmente se aproximar de Deus de uma forma intensa como você nunca fez até então. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia e as pessoas têm despertado para a fé, as pessoas têm orado, e quem sabe o lado positivo de tudo isso não seja esse ardor da fé nos nossos corações. Quem sabe o lado positivo seja que as pessoas pararam para lembrar do pilar espiritual, daquilo que realmente importa, daquilo que realmente pode trazer algum efeito. Como nós já dissemos em outras transmissões, em outras palavras, nem todo o dinheiro do mundo consegue resolver o problema que estamos enfrentando, nem toda a ciência, nem toda a medicina, mas a fé tem sido um instrumento poderoso para manter viva a esperança dentro dos corações, para manter a chama, a expectativa de que nós vamos superar. Queridos, se não fosse isso, quantos lares que talvez não já estavam tragados pelo medo, quantas pessoas que talvez não estariam entrando num estágio de depressão. E eu quero que você pense sobre isso. Vamos usar de um lado positivo tudo isso que nós estamos enfrentando, para que possamos sair melhor, e leve isso para todas as áreas da nossa vida. Quantas vezes os desertos que enfrentamos não foram importantes para nos fazer nos aproximar de Deus? Se não houvesse esses desertos, talvez muitos de nós não estaríamos com a nossa fé aguçada em Deus. Quantas situações que talvez vieram para nos destruir, mas o efeito positivo é que elas nos aproximaram do Senhor, nos fizeram acreditar na oração. Eu poderia citar inúmeros exemplos de pessoas, mas eu quero falar da minha própria história. A minha mãe, por causa de uma situação de milagre que precisou na vida do meu irmão, é que fez com que ela aproximasse do Senhor, através de uma atitude de busca, para que ele pudesse ser curado de uma tuberculose, e isso num tempo onde não havia o avanço da medicina como há nos dias de hoje, há mais de 30 anos atrás, e a graça de Deus se manifestou. E da mesma forma, querido,
Hoje ela pôde, e hoje ela exerce a sua fé, e de alguma forma isso alcançou a minha vida. Eu quero que você possa também acreditar que apesar das lutas, apesar do tempo que nós estamos vivendo, eu também creio que através dessa busca a Deus, a vitória vem sobre as nossas vidas, porque Deus está acima de tudo. Naquela época, uma mulher que não podia ter filhos era taxada como maldita. E no verso 18 que nós lemos desse capítulo, diz o seguinte, que o semblante dela, enquanto ela vai para o templo naquele dia, por causa da irritação da sua concorrente, vamos dizer assim, ela vai para lá e ela começa a orar, mas ela ora de uma forma intensa, que o texto diz que o semblante dela mudou. Olha, um semblante diz muita coisa. A afeição, as sobrancelhas quando ficam firmes, os olhos quando ficam arregalados, a boca quando se enche de sorriso, tudo isso passa uma informação. Quando diz que o semblante mudou, é porque naquele dia ela ora com intensidade. Talvez tem muitas pessoas que estão acostumadas, ou muitas vezes já foram às igrejas e fizeram orações ou rezas repetidas, vazias, que não saíam do teto, batiam no teto e voltavam. Mas essa situação de apreensão criou em Ana algo que foi um propulsor. Naquele dia, ela começou a orar, e quando ela começa com intensidade, o seu rosto muda, e não só por causa da forma séria, mas o texto diz que começa a vir também a alegria no seu rosto. Ela teve alegria, e o interessante é que ela não teve uma relação sexual com seu marido naquele momento ali, mas alguma coisa aconteceu que fez com que ela pudesse acreditar que ela estava grávida. Alguma coisa aconteceu no reino espiritual. Deus começou a agir na vida dela, e ela então começa a comemorar. A alegria era nítida no seu coração, no seu rosto. A aparência dela mudou, porque uma certeza começou a tomar conta do teu coração. Desafio você neste momento agora a mudar o teu semblante, a deixar a alegria tomar conta do teu rosto, da tua casa e da tua família. Mas pastor, as coisas ainda estão do mesmo jeito. Mas pela fé, eu sei que algo já está acontecendo no reino espiritual, e eu já vou comemorar por antecipação. É isso que Deus quer. Sabe, muitas vezes existe aquele momento que nós estamos atribulados, tristes, e é nessa hora que talvez é tirado uma foto da nossa vida, daquele momento de tristeza. Mas nós não somos aquilo. Nós não somos desse jeito. Na realidade, o nosso natural é acreditar na provisão e no milagre do Senhor. Eu quero que você possa acreditar que tem a vitória do Senhor vindo ao encontro da tua vida, e por causa disso você vai mudar o teu semblante, o teu rosto, e você vai comemorar. Ela queria dizer que ela era mãe, sem ainda ter nada dentro dela. Eu quero que você comemore a vitória na tua casa, na tua família, no teu lar, sem as coisas ainda terem manifesto. Ela também usou os princípios espirituais que ela conhecia. A Bíblia diz que ela orou, que ela fez um voto e que ela fez uma oferta a Deus. Eu sei que as bênçãos de Deus vão vir sobre a nossa vida, mas Deus é reativo à nossa fé, às nossas atitudes. Ela utilizou isso porque ela acreditava que havia poder na sua oração. Tem pessoas que oram e não estão entendendo que estão falando com Deus. Sabe, existem pessoas que até mesmo copiam a oração. Às vezes até pegam recortes de jornal. Antigamente era muito comum isso. Oração ao anjo tal, oração
para alcançar isso, aquilo, outro, e as pessoas pegam aquilo como se aquilo tivesse poder, aquele recorte, mas aquilo não tem valor. O poder da oração está em você conversar com Deus, em você dialogar, em você abrir o teu coração. Nós temos um grupo criado durante esses tempos de muitas pessoas que eu nem conheço, mas que tiveram fé para entrar nesse grupo de oração. Sabe, é um tempo propício para isso, mas sobretudo para que essas pessoas possam ter uma verdadeira experiência com Deus. Um Deus que tudo vê, um Deus que se interessa por aquilo que acontece na nossa vida, mas sobretudo um Deus que precisa da tua permissão para agir na tua vida. Quando Deus dá um livre-arbítrio para o ser humano, Deus está dizendo: olha, eu vou agir à medida da tua fé, à medida da tua busca. Quando Jesus operava sinais e milagres nessa terra, ele, em alguns momentos, ele parava e ele admirava. O livro, aliás, os evangelhos são muito interessantes quando eles dizem que Jesus dá aquela declaração dizendo: eu nunca vi tanta fé. Parece que Deus precisa disso para que possa agir nas nossas vidas. Na realidade, é o princípio espiritual de uma autorização para que Ele possa agir na nossa vida. Então Ana começa a buscar a Deus, e ela foi bem específica, ela deu a determinação, ela fala com Deus. O texto que nós lemos fala da oração que ela fez ao Senhor, e ela pede um filho, e ainda diz um filho homem. Ela ainda diz a maneira, ela diz o como que ela queria. Ela foi bem detalhista, vamos dizer assim, o milagre que ela estava pedindo, porque eu creio em Deus que é grande para atender as nossas necessidades de forma até específica. E ela foi também muito confiante. Ela foi, naquele momento que ela foi desafiada, ela vai orar. Eu fico tentando talvez imaginar a cena, porque a Bíblia dá uma descrição dos fatos e não filmou, né, para nós podermos entender, mas era como se ela estivesse dizendo: eu vou sair aqui do meu problema, eu vou diante de alguém que vai resolver o meu problema. Ela foi com muita confiança dizendo e orando ao Senhor. Será que nós conseguimos ter a mesma atitude quando nós formos orar? Será que nós conseguimos acreditar que depois daquela oração tudo vai ser diferente? Ou as nossas atitudes podem ser coerentes com essa ação, porque nós estamos talvez ansiosos e vamos orar, depois que oramos acabou o problema. Por quê? Porque já colocamos diante de Deus e não vamos nos preocupar mais. Pessoas que não têm fé, pessoas que fazem da oração uma prática religiosa apenas, elas oram e continuam a orar como se não tivessem feito nada até então. Continua do mesmo jeito. Sabe, nós não podemos ter incredulidade. É isso que Deus espera de cada um de nós. E querido, ela também foi com a atitude de fazer até mesmo um sacrifício. Se você acompanhar depois na tua casa com calma, no verso 21 fala que ela foi e ofereceu e cumpriu o seu voto. Depois de um ano ela teve aquele filho e ela prometeu de entregá-lo no altar. Ela disse: ele vai ser servo na tua obra. E ela cumpre aquele voto. Ela foi alguém que fez um voto a Deus e cumpriu o seu voto. Eu tenho certeza que o que mais está acontecendo nesses dias são votos e promessas que estão sendo feitas a Deus. E muito mais do que fazer voto, vai ser o cumprimento dessas promessas que vão fazer toda a diferença. Querido, a coisa mais interessante é porque ela tomou aquela atitude que precisava ser tomada na hora. Se não for hoje, quando que vai ser? Sabe, tem muitas pessoas que entraram por este ano cheio de expectativa dos primeiros dias do ano, e depois adiaram as suas
seus projetos, seus sonhos para após o carnaval. E depois, após o carnaval, também adiaram, falaram agora vai ser depois da Semana Santa. Mas eu tenho certeza que quando veio a situação da pandemia, muitos lembraram desses compromissos. E talvez alguns com tristeza por não poder cumprir, e outros dizendo agora que o Senhor pudesse, eu vou fazer. O problema é que nós não podemos deixar para amanhã o que tem que ser feito hoje. E eu tenho certeza que tem coisas que nós podemos fazer agora. Ana, naquele dia, no verso 9, fala que ela saiu sozinha e tomou uma atitude naquele momento. O que tem que ser feito, tem que ser feito agora. Ela não podia adiar. Ana também tinha sabedoria para lidar com as adversidades. Sabe, muitas vezes nós olhamos para aquilo que nos afronta, aquilo que tenta nos matar, e nós apenas lamentamos e choramos e deixamos isso vencer. Mas Ana usou aquilo para ser um trampolim para que ela pudesse buscar a Deus. Sabe qual é a grande lição? É você fazer dos momentos difíceis uma oportunidade para você ter uma experiência fantástica com Deus. Sabe, é você tirar um lado positivo das coisas negativas. Talvez Ana ali dentro da casa, vendo ali a situação da concorrente, mas aquilo ali foi bênção na vida dela, foi um estímulo para que ela pudesse buscar a Deus. Será que você pode transformar as adversidades que você tem enfrentado, até mesmo agora, até mesmo aí dentro da tua casa, fazer com que essas adversidades sejam um estímulo para você voltar para Deus? É você falar, não deu certo até agora, mas agora vai dar. Eu não acreditava até agora, mas agora eu vou acreditar. E às vezes nós oramos até errado. Nós oramos pedindo a Deus para tirar o problema, mas às vezes aquele problema está ali para nos ajudar a aproximar de Deus, para nos aproximar mais da vitória. Então veja como aquela outra mulher, a concorrente Penina, foi importante na vida de Ana. E eu acredito que às vezes tem coisas que o próprio Deus envia, mas com o intuito de nos melhorar, de nos aproximar mais de Deus. Deus às vezes pode colocar penina nas nossas vidas. Há um momento que Ana estava ali orando e ela começa a perder a voz. Era um momento de aflição, porque ela orou muito, continuou orando, e ela orou a ponto da voz acabar. E será que eu e você conseguimos orar? Orar muito mesmo. Podemos até perder a voz, mas nós não vamos perder a nossa fé. Podemos até estar numa situação de desconforto, mas nós não perdemos o foco do nosso sono. Ana também mostrou ali que tem um relacionamento com Deus, é o que importa. Apareceu um sacerdote chamado Eli naquele dia, e ele olha para Ana e ele começa a ver aquela cena, ela talvez rindo, chorando primeiro, depois rindo, e agora mexendo com a boca e sem som nenhum saindo da sua boca. Ele vai até ela e ele chama a atenção de Ana e ele diz: mulher, a essa hora, e você já está bêbada. Ana poderia ter se revoltado, poderia ter dito para aquele homem, chamado homem de Deus, e podia ter levantado toda a voz e dito: você não está me entendendo. Mas não, ela simplesmente explica e diz: eu estou angustiada de alma, eu estou orando ao Senhor, não estou bêbado. E essa atitude ali de humildade provocou no profeta, no sacerdote que estava ali, uma reação, e ele diz: então daqui a 1 ano você dará à luz a um filho.
Uma pessoa que não estava no cenário, que não sabia o que ela estava falando, era alguém que estava até mesmo achando que ela estava bêbada, mas foi um instrumento de Deus, e quase, talvez, dependendo do temperamento, a pessoa que estivesse ali teria perdido aquela bênção, porque a bênção veio por intermédio daquele profeta. Foi quando ele falou e as coisas aconteceram. Querido, eu quero declarar hoje como um profeta de Deus sobre a tua vida. E se você tiver uma humildade no teu coração e regada com fé, para acreditar que grandes coisas vão vir sobre a tua vida, milagres e bênçãos do Senhor. Se você acreditar que pode acontecer a partir de um momento de fé e de esperança em Deus, eu sei que a vitória vai vir sobre a tua vida. Talvez aquele dia fosse um grande embate no reino espiritual. Talvez o lado inimigo das trevas estivesse apostando com Deus. O que Ana vai fazer diante daquele momento difícil? Ela vai revoltar, ela vai chutar o balde, ela vai desistir, ela vai suicidar, ela vai ser uma rebelde? Ou ela vai fazer a coisa mais óbvia, orar e confiar em Deus? Eu tenho certeza que Deus apostou em Ana, que ela o buscaria, e assim foi feito. Deus sabe em quem Ele vai manifestar o poder dele. Sabe, existem tantos personagens que a gente poderia dizer a respeito disso. Jó era um deles, que perdeu tudo, tanta tragédia, mas ele tinha uma palavra diante de cada momento difícil. Ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. Sabe, Ana talvez estivesse declarando isso: eu sei, meu Deus, em quem tem confiado, eu sei o caráter de Deus. E a palavra de Deus diz que Ana não teve só Samuel, ela teve muitos outros filhos. Samuel foi o primeiro. Sabe, ali foi inaugurado o ventre de Ana, a partir de um momento de luta, que foi seguido por um momento de fé e um momento de obediência. E eu quero desafiar você nesse dia que você está assistindo esse vídeo, a voltar o teu coração para Deus e acreditar numa oração sincera. Sabe, talvez você vai abrir o coração, você vai falar muito. Talvez quem estiver olhando não vai entender, e você é livre até para, se puder, ficar em um lugar mais privado. Mas o fato é que você rasga o teu coração agora e coloca diante daquele que tudo pode, que tudo vê. E faça o teu voto com Deus. Faça o teu compromisso. Ana não tinha filho nenhum, e ela prometeu aquilo que Deus iria dar, mas ela foi lá e cumpriu, e por causa disso Deus a surpreendeu com muitos outros filhos. Tenho certeza que Deus vai aceitar essa proposta, mas vão vir muitas outras bênçãos se você continuar nesse caminho com Deus. Por isso eu convido você agora a fechar os seus olhos, se você puder, e acreditar na palavra de Deus. Samuel foi o filho de Ana, que veio o primeiro, e ele se tornou o maior de todos os profetas. Foi ele que ungiu Saul, Davi, os reis, os primeiros reis da nação de Israel. Porque eu sei que a bênção de Deus para a tua vida, ela é muito maior daquilo que você pede, daquilo que você sonha, daquilo que você necessita. Fala com Deus agora. Fala com o Senhor agora. Fala com Deus. Podes perceber quem sou, podes apreciar em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta
Nós colocamos diante de Ti agora cada vida, cada família, cada pessoa, meu Deus, que está talvez enfrentando vales, momentos difíceis, essa situação, meu Deus, e a cada dia é apregoado aí o momento que virá, mas Deus, nós vamos atravessar tudo isso com a fé no Senhor. Ao invés do desespero tomar conta da nossa alma, do nosso coração, ao invés da revolta ser o capitão da nossa alma, meu Deus e meu Pai, nós nos lançamos nos Teus pés. Nós vamos enfrentar não só este, mas qualquer desafio da nossa vida com a fé no Senhor, acreditando que o Senhor é o Deus que pode agir além da nossa capacidade. A esterilidade, meu Deus, ainda mais naqueles tempos, era algo impossível de ser vencido na ótica humana, mas existia um Deus que era poderoso para agir. Meu Deus, quando nós nos depararmos com situações em que nós chegamos no nosso limite, quando a ciência não traz resultado, quando as ações humanas, meu Pai, estão com os recursos limitados, meu Deus e meu Pai, nós queremos declarar que não é o fim, que o Senhor vai agir, o Senhor é poderoso para cumprir as promessas do Senhor na nossa vida. Naquele dia, o que o Senhor ofereceu para Ana foi simplesmente uma promessa através do sacerdote Eli, mas ela já mudou o semblante, ela levantou e ela foi comemorar, porque acreditava que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Meu Deus e meu Pai, que cada um agora seja inundado por esta certeza de que nós não estamos falando palavras bonitas, nós não estamos apenas declarando um poema para deixar a nossa alma mais alegre, mas nós estamos orando a um Deus que age em resposta às nossas orações através da nossa fé. Meu Deus e meu Pai, venha manifestar a Tua graça, livra esta nação de toda a praga do inferno, livra, Senhor Deus, esta cidade de todo caos financeiro e de saúde, em nome de Jesus, e abençoa agora a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que seja abençoado. Eu sei que muitos virão esse vídeo em outro momento, e eu tenho certeza que vai haver um testemunho das bênçãos que estão acontecendo agora no nosso tempo. Mas em qualquer tempo, eu sei que o Senhor é poderoso para dar a vitória a cada um, em qualquer vale e necessidade que esteja enfrentando. Eu declaro a Tua bênção agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Queridos, foi muito bom poder estar com você neste momento, entrando na tua casa através da tecnologia, e quem sabe essa palavra não estará produzindo frutos. Se assim for, se você tiver testemunho, milagre para comentar, para testemunhar conosco, manda aí nos comentários, né? Nos manda mensagem aí no privado, para a gente poder conseguir fazer um contato com você. Querido, eu quero dar um aviso importante. Domingo que passou agora, nós tivemos a Santa Ceia da Páscoa, da Ressurreição aqui na igreja, e transmitimos isso, né? Bom, se alguém por algum motivo, né, não quis ou não pôde, melhor dizendo, participar da Santa Ceia, faça um contato conosco. Até amanhã nós vamos levar na tua casa de alguma forma. É o delivery da Santa Ceia. Obviamente, para pessoas que talvez não estavam presentes na cidade, né? Então eu sei que é uma quantidade não tão grande assim, então a gente consegue atender. É só fazer um contato através das redes sociais. Vocês que já têm o nosso WhatsApp aí, pode procurar meu, da minha esposa, e nós vamos atender. Você conhece talvez membro da igreja que não pôde participar da Santa Ceia, pessoa de idade, grupo de risco que não pode ficar transitando. Então, manda aí a mensagem que nós vamos amanhã, vamos tirar a quinta e a sexta-feira para estar levando a Santa Ceia
ela toda embalada, higienizada. Nós vamos estar de máscara, vai ficar distante, né? Pode ficar tranquilo, com toda a recomendação que precisamos ter, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Amém? Que Deus te abençoe. Boa noite. Eu vou me despedir com a bênção apostólica e convidar você para continuar nos acompanhando através das redes sociais, todo domingo às 18h45, quarta-feira às 19h30, né? Então, nos acompanhe através do canal do Facebook e também do Instagram da Igreja Quadrangular aqui Tempo da Família. Procura aí, você vai nos achar. Amém? Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção consoladora do nosso Espírito de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Então todos uma boa noite e até o próximo culto.